Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra a mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, irmãos e irmãs. Esse evangelho de hoje, Jesus está pregando, está falando, está anunciando, está curando, está libertando e conseguindo a credibilidade do povo. E através dessa credibilidade, Jesus começa a mudar as pessoas, a entrar no coração das pessoas, das suas obras, da sua palavra. Um homem que prega através do testemunho, ele é a própria palavra de Deus. E isso mexe com os mestres da lei aqui, né? Que conhecem toda a lei, que dominam o povo, e desesperados para desacreditar a Jesus, para derrubar a Jesus, sem saber, obviamente, quem é Jesus. Eles, no desespero, já não tem mais como explicar, né? Eles diziam que lutavam contra Jesus e vendo que Jesus era muito mais poderoso que eles, então a única coisa que eles podiam dizer de Jesus, porque ele fazia o bem, ele curava, libertava as pessoas, era que ele estava fazendo aquilo por Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios, é o chefão do inferno. E Jesus, ao ouvir que eles estavam dizendo isso, o chama e fala: como é que pode demônio fazer se dividir, né, contra ele mesmo? Porque o demônio faz o mal, como é que ele vai praticar o bem? Então estavam tentando acreditar a obra de Deus na conta do demônio, como se aquela obra que Deus estava realizando através de Jesus fosse uma obra do demônio. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós tentamos impedir o reino de Deus de se espalhar, quando nós tentamos impedir, negamos a veracidade e a verdade da palavra de Deus. Quando nós conseguimos criar um muro, barrar alguém que está na igreja, afastamos alguém, né, através do nosso desacreditar, porque eu não creio, eu não acredito, como aqueles homens não acreditavam em Jesus. Então eu tento transmitir essa minha falta de fé para as pessoas que estão à minha volta. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando eu impeço a ação do Espírito Santo, porque Jesus é movido pelo Espírito Santo. Toda pessoa que fala em nome de Deus, toda pessoa que prega em nome de Deus tem que ter essa conhecimento. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar movido pelo Espírito Santo. E aí todo aquele que nega esse poder do Espírito Santo, todo aquele que, como esses homens, que Jesus é o próprio poder de Deus agindo no meio deles, mas eles têm a capacidade, a incredulidade e também a ganância, né? Ele está perdendo o controle do povo, de uma pregação que liberta, e pessoas livres não interessam até hoje a ninguém. Pessoas que conseguem ser livres, pessoas que conseguem pensar, raciocinar, não interessam até hoje no mundo onde vivemos. Então o que acontece? Eles começam a querer colocar Jesus no descrédito, a tirar o poder, a veracidade, a verdade da palavra de Jesus, colocando o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Deus que vem através de Jesus como uma mentira, como algo que vem do inferno, não do céu, ao contrário daquilo que ela é. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós mesmos, eu, você, pecamos contra o Espírito Santo. Quando nós somos a barreira para que o meu irmão creia. Quando nós, através das nossas atitudes, você nunca vai dizer que Jesus não tem poder ou que Jesus é do demônio. É muito difícil alguém dizer isso, né?
Mas através das nossas atitudes nós fazemos que os nossos irmãos fiquem incrédulos ao poder de Deus. Principalmente nós que somos pessoas da igreja, nos dizemos pessoas da igreja, da frente, coordenadores, pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Quando eu no altar eu anuncio, prego, evangelizo, mas na vida eu sou como os mestres da lei, né? Que eu dou um testemunho contrário, eu faço com que o meu irmão que ouviu o evangelho, que é vida, que é verdade, que é salvação, que saiu da minha boca, caia no descrédito, porque eu tiro a força da palavra de Deus com o meu testemunho, com o meu contra-testemunho. Eu tiro o poder da palavra de Deus com o meu contra-testemunho. E aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, que escutou a palavra de Deus dentro da igreja, ela sai ali desacreditando porque a minha conduta lá fora é outra. Então ela diz, fala de Deus, mas não faz. Então, quer dizer, não é verdade. Por que os mestres da lei não conseguiram fazer com que Jesus ficasse no descrédito para todas as pessoas? Porque as pessoas olhavam para ele e viam que ele não só pregava, mas ele é a própria palavra de Deus. A palavra é viva na vida dele. Jesus é a palavra, é a atitude, é a ação, é a carta de Deus. Então não poderia ser mentira, não poderia ser do demônio, como diz aí os mestres da lei. Porque a sua atitude é uma atitude de Deus. Claro que deve ter tido algumas pessoas que creram, acreditaram, né, no que os mestres da lei fizeram. Aliás, eram os mestres da lei. Então muita gente, provavelmente algumas pessoas, acreditaram. E por isso eles estavam se condenando, porque Jesus via que eles estavam tirando as pessoas da presença de Deus. Aqueles que acreditaram neles perderam a salvação por causa deles, daquilo que eles fizeram, do seu testemunho contrário contra Jesus. Então, os mestres da lei não teriam perdão. Você está me entendendo o que Jesus quer dizer? Toda vez que eu dou um contra-testemunho e eu tiro o poder da palavra de Deus, mas não é que a palavra não tenha poder, é que eu tiro o poder. Eu crio um abismo entre o meu irmão e Deus. Eu cavo com as minhas próprias mãos um abismo entre mim e Deus, e posso também levar o meu irmão, a pessoa que está à minha volta, para esse mesmo abismo, com o meu testemunho, com o meu jeito de ser, de falar, com a minha incredulidade. Eles não creram em Jesus, os mestres da lei. Obviamente que não, afinal de contas, eles são os mestres da lei. Como é que os mestres da lei vão se rebaixar a Jesus Cristo, o Filho do Carpinteiro? E com isso eles se condenaram. Muitas vezes nós também, gente, dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade, nós acabamos perdendo a graça de Deus. Perdendo porque damos o nosso contra-testemunho. Porque com a nossa maneira de ser, temos que cuidar muito isso. A nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de falar, afasta as pessoas de Deus. Afasta as pessoas do Evangelho. Afasta as pessoas da fé. Muitos hoje não creem por causa de coisas que eu disse, que eu fiz. Existem atitudes nossas que são semelhantes às atitudes dos mestres da lei, que apagam do coração das pessoas a fé, que desligam a fé, que fazem com que as pessoas se percam. Vejam bem, Jesus veio a este mundo, fez tudo o que fez para salvar a sua ovelha. E eu, um mero pecador, um mero ser humano, coloco a perder esta ovelha que Jesus deu a vida. Já imaginou? É isso que nós fazemos. Quando afastamos alguém da igreja, quando ofendemos alguém, quando damos um contra-testemunho, né? Quando somos pessoas da igreja, mas lá no fora a gente vive o mundo. Quantos e quantos maus exemplos nós temos hoje. Daquela pessoa que está lá, muitas vezes, eu estou lá no altar, pregando, falando de Deus, e depois eu lá na rua estou sendo a pior pessoa do mundo. E isso faz com que aqueles que sabem quem eu sou, que sabem que eu vivo dentro da igreja, caiam na descrença.
não acreditem na palavra de Deus por minha causa. Ah, a igreja, o povo da igreja lá o cara quer dar uma de santo, aqui fora o cara é um sem vergonha, né? Aqui fora o cara é um adúltero, aqui fora o cara é a mulher é uma fofoqueira, né? Então a gente tem que ser, Jesus aqui é o nosso exemplo maior de cristão, de presença de Deus, e ainda assim foi combatido, né? E ele diz, né? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito. Então quando eles não conseguiam explicar mais, né, para poder depreciar, para poder, como acontece com a gente, sabe? Eu tenho que incorporar esta palavra dentro e fora da igreja, para que a pessoa que me viu lá no altar e se sentiu tocada pela palavra de Deus não perca esse toque, não perca esta fé, porque a minha conduta a levou a perder a fé. A palavra tem poder. Eu sempre digo, as pessoas falam, você prega a palavra de Deus, tal, sim, mas a palavra é de Deus e eu vou errar, mas que a palavra de Deus, pelos meus erros, não perca o poder na tua vida. Você pode até, depois que me conhecer, não gostar de mim, mas que a palavra de Deus não perca o poder na sua vida por causa da minha conduta, por causa daquilo que eu faço, por causa das minhas falhas, dos meus erros, das minhas fraquezas. Porque a nossa fé é muito frágil, né? Às vezes a gente se firma a fé nas pessoas, num padre, num ministro, numa pessoa da igreja, e depois essa pessoa cai, falha, e a gente acaba caindo junto. A nossa fé tem que estar fixada no Cristo, inabalável. Nosso exemplo de fé, nosso exemplo de obediência a Deus tem que ser Jesus, fixado apenas nele. Eu vou andar dentro da igreja, eu vou caminhar dentro da igreja, mas com os olhos fitos em Jesus. Ele é meu exemplo de fé, ele é meu exemplo de amor, ele é meu exemplo de perdão. Muitas pessoas perderam a oportunidade de se salvar, de ser curado, de ser tocado por Jesus. Muitas pessoas se afastaram de Jesus porque firmaram a sua fé nos mestres da lei. Mas é os mestres da lei, né? E acabaram perdendo a salvação. E hoje não é diferente. Tem muitos mestres da lei no meio de nós hoje. Dentro da igreja está cheio de mestres da lei, né? Pessoas que muitas vezes depreciam o irmão que prega, que fala. Pessoas que tiram a fé dos outros com as suas atitudes, né? A gente mesmo já fez. Se você, como eu, parar para refletir, vai pensar assim, poxa, eu já tirei a fé de algumas pessoas. Então, o que a gente tem que clamar agora aqui, se a gente já fez isso? A misericórdia de Deus é a nossa única saída e alternativa, porque o Senhor é misericordioso, e conhecendo o Evangelho, a única oportunidade nossa de perdão é recorrer à misericórdia. Cuidado, cada ser humano, cada pessoa humana dentro da tua igreja é uma ovelha de Jesus. Deus abençoe a todos.